Atos finaliza e encabeça a construção teológica do seu evangelho, dizendo que aqui estava a evidência de que o reino de Deus era chegado. É o pensamento de que no reinado de Deus, ou na manifestação visível, no clero, na plenitude da divindade que estava em Jesus, os efeitos do pecado estavam agora sendo vencidos. Quando Jesus, o Rei, chega, e por isso o anúncio é: arrependam-se, porque é chegado o Rei. Então, nas manifestações de Jesus, ali estava aquilo que nós chamamos, na teologia bíblica e história, de missão dele, a missão de Deus, a ação redentora de Deus. O Dr. Michael Morin diz claramente: não há como entendermos missão se não compreendemos a linha condutora que está em todas as escrituras, mas que tem o maior vislumbre e percepção nos evangelhos e na vida de Jesus, da ação redentora e salvífica do Senhor. É na redenção que percebemos e compreendemos profundamente a ação da missão de Deus. É impossível pensarmos em missões, ainda mais sobre os aspectos colocados da carta de Paulo à igreja em Corinto, sobre essa frase: plantando, regando e conquistando, sem compreender que estamos literalmente falando dessa rota da redenção. Missão é a obra de Deus trazendo todas as coisas, ou restaurando para o projeto da criação. E é Deus instaurando, estabelecendo o seu reino, ainda parcial, evidenciado nos seus seguidores, dimensionado no culto, nas ordenanças, na comunhão, na pregação do Evangelho, mas esse reino será pleno no seu retorno. E aqui nós então estamos vendo na manifestação de Jesus o que é no sentido total, autêntico, impactante, missões. Por isso alguns autores estão optando por usar a palavra missional. Eu disse isso na conferência do Estado, porque eles ampliam o espectro para dizer: somos missionários, mas como vivemos, onde convivemos, trabalhamos, estudamos, da forma como criamos os nossos filhos, nossas responsabilidades, ali somos representantes do Senhor. Então, missional traz a ideia, o conceito de um estilo de vida, e é com Jesus que nós vamos aprender esse estilo de vida de Deus, essa missão de Deus, que foi cantada aqui, que é ensinada na oração do Pai Nosso, que é aplicada nas parábolas do reino. É Deus manifestando aqui e agora a sua vontade. É Deus no meio de um mundo caído, resgatando vidas e aplicando a obra da salvação. Isso é missões. Em cada cidade que chegamos, cada lar que entramos, cada desafio que aceitamos, ali está se manifestando o reinado de Deus. Cada missionário, a igreja de Cristo, cada representante de Jesus é um agente deste reino de Deus. O Espírito Santo em nós é quem traz a habilidade, os dons, os ministérios, a capacitação para que nós possamos então manifestar o reino de Deus entre os homens. E este reino não tem a ver com questões religiosas externalizadas, como ideias ascéticas de alimentos, dietas religiosas, porque o reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. E quando nós introduzimos esse tema teológico e pensamos em uma conferência missionária a partir do modelo de Jesus, seremos então vocacionados para viver do jeito de Deus, para a glória de Deus. Então,
em cada lugar que Jesus chegava, em cada pregação, milagre, ou na linguagem joanina, em cada sinal que operava, ali estavam essas evidências que era chegar no reino de Deus, plantar, regar e conquistar. Fala desse avanço do governo absoluto, da vontade soberana de Deus entre os homens. É um equívoco olharmos por causa da realidade contrastante, antagônica, adoentadora que estamos inseridos de um mundo caído e pensarmos que tudo está fadado ao fim. A igreja não crê como a filosofia grega. Nós não acreditamos como o pensamento oriental que entrou no mundo ocidental do século XX, principalmente XXI agora. Nós não cremos em espiritualidade como uma iluminação do entendimento, mas acreditamos fielmente de que tudo está sob o controle de um Deus soberano e que trará o seu reinado para a glória do seu nome, porque o trono nunca esteve vazio. Mas isso é perceptível aqui, e com sua Bíblia aberta em Marcos 2, nós vamos examinar então as evidências missionárias no chamado e na obra de Jesus. Observe comigo na sua Bíblia o versículo de número 1. Começa dizendo, e nós estamos no contexto após Jesus pregar na sinagoga, curar um leproso e romper uma ideia de espiritualidade da leitura que eles faziam do livro de Levítico. Porque na cura do leproso, Jesus evidencia a sua pregação dentro da sinagoga. Tudo está na mesma linha da construção de Marcos. Até Jesus, o impuro contaminava o puro. Essa é a leitura que se fazia. Mas é a partir de Jesus que não é mais o impuro que contamina o puro, mas é o puro que santifica o impuro. E aqui começa a missão. Não fazemos missões pelos resultados, fazemos missões pela natureza do chamado e pelo modelo que Jesus nos deixou. Andamos de glória em glória à imagem do varão perfeito que é Jesus. Mas comecemos a nos aprofundar. Diz que dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e aqui aconteceu uma libertação. Estamos falando de uma vila romana, de um centro pesqueiro, aonde provavelmente, segundo a arqueologia, e quem nos fala isso é o doutor Luiz Caião, ele tinha um negócio de pesca com os seus discípulos, não poderia chamá-los, mas provavelmente companheiros de julgo, amigos, gente da convivência, mas que também dominava a pesca. Pedro parece-nos ser, segundo o estudo de inferência dos textos e os achados arqueológicos, um homem de negócios na pesca. Dias depois, Jesus vai a Cafarnaum. E a notícia, diz o versículo 1, observe na sua Bíblia, era que ele entrou na casa. Se discute se essa casa provavelmente era de Pedro, alguns colocam outras possibilidades, mas o certo é que Jesus entrou naquela casa. E a primeira aplicabilidade prática, já que nós informamos ontem que iríamos construir o caminho das 3 pregações aqui, e que hoje à noite traremos a parte prática missionária de Jesus, já inicia aqui, Jesus entrou na casa. E pensar em missões deveria ser um conceito a partir do ambiente da casa. Porque missões inicia dentro do ambiente familiar. Há uma ideia no livro de Atos do oikos. Há um conceito na Bíblia de missões que começam dentro do lar. Porque missões não se faz pelo trabalho apenas externo, mas um trabalho que começa interno. Jesus entrou na casa, e eu quero de forma simples e objetiva aplicar dizendo que alcançaremos vidas, faremos missões quando Jesus não for alguém apenas para ser encontrado aqui no templo, no culto religioso ou no ambiente litúrgico, mas quando Jesus for encontrado
dentro das nossas casas. Porque lá está onde Jesus esteve. Famílias guiadas por Jesus se tornam em ambientes, instrumentos e ferramentas missionárias. A história missionária, podemos pegar a história missionária dos pré-reformadores, reformadores, pós-reformadores, e por que não falar dos grandes avivalistas? Veremos que eles tinham um princípio de dentro das casas. Olha o livro de Atos dos Apóstolos. Examine como é que a igreja primitiva começou. O seu lar, a sua casa, seus filhos, seu casamento, lá no ambiente familiar, lá está o projeto missionário. Me conte aonde Deus fez o anúncio na missão dele, aonde Deus fez o anúncio diante da terra. É que a semente da mulher viva é dentro dessa verdade bíblica do ambiente familiar, casas cheias de Jesus, famílias cheias de Jesus, pessoas cheias da presença de Jesus, que nós poderemos pensar em missões. Não adianta pensarmos em missões para o interior da África, como era chamado até no janela das 40. Não adianta pensarmos em missões para ambientes orientais, para o contexto do ribeirinho do Amazonas, se nós não entendemos que missões começam dentro da nossa casa, do jeito que nós vivemos, do jeito que você dirige o seu carro, do jeito que você trabalha, vive, nas mídias sociais, nas suas escolhas. Jesus dentro de casa. Aonde é que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus? Dentro da onde? Aonde é que o Cristo quis se manifestar para os discípulos? Dentro. Olha que impactante é o chamado de Jesus. Bem-aventurados são os lares aonde Jesus é convidado a estar. E para você que está ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, ou está assistindo, onde você estiver, me ouvindo, quem sabe você está aqui pela primeira, segunda vez, convidado por alguém. Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Ele é o Senhor da tua história, da tua casa. Hoje eu quero dar mensagem. Você terá a oportunidade, um convite e um apelo de dizer: Jesus, entra na minha vida. Há um outro aspecto missionário. Jesus entra em uma casa e vai criar um ambiente de relacionamento. Por quê? Porque não podemos pensar em missões sem pensarmos em relacionamento. Por isso, quando Jesus envia 70, ele envia de 2 em 2. E ele diz: quando entrar numa casa, faça assim, para depois dizer: quando entrar numa cidade, reage assim, inclusive se você não acreditar. Olha que interessante. Eles precisavam ir, porque ganhamos famílias, ganhamos pessoas, entramos em lares, ganhamos cidades. Para que o ambiente onde você cumpre, querido missionário, líderes, coordenadores, pessoas que estão sendo enviadas, irmãos que estão enviando, patrocinando, para que você alcance o resultado missionário e você na conferência missionária entenda qual é o seu desafio. Não queira transformar a sociedade. Deixe o Evangelho transformar pessoas, lares e famílias, porque lares transformados serão cidades impactadas e transformadas. Jesus não foi lá confrontar o pé de Roma. Jesus não foi lá para querer mudar o sistema do tempo, pelo contrário, mas Jesus transformou pessoas, entrou dentro de casas e ali ele trouxe a salvação e disse: aqui está o filho de Abraão. Por quê? Porque aqui está o verdadeiro conceito missionário. Os seus vizinhos precisam ouvir a palavra, sua família precisa ouvir a palavra, o seu colega de trabalho precisa ouvir a palavra, seus amigos da faculdade, do colégio, da escola, do trânsito, do Uber, as pessoas que estão no dia a dia precisam ouvir a palavra. Jesus dentro de casa é família transformada. Nós perdemos a dinâmica de Jesus dentro das nossas casas, e isso é perceptível, porque muitos já não têm mais emocional, culto doméstico. Os filhos já não ouvem mais, não percebem Jesus dentro dos lares, porque você acha que o ataque do inimigo é destruir famílias, relacionamentos. Porque se ele destruir famílias, ele destrói a igreja. Mas eu tenho uma palavra de Deus hoje para você. Se
Se Jesus entrar na sua casa, a sua casa será referência à sua casa. Aleluia. Diz a Bíblia aqui: ouviram falar que Jesus estava na casa. Agora vamos ao versículo 2. A igreja está compreendendo a palavra, amém? Versículo 2, vamos aprender mais sobre missões. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. É óbvio. Jesus, segundo os evangelistas, já estava sendo conhecido, falava-se muito sobre ele. Para você compreender melhor, imagina se Jesus fosse hoje fisicamente lá na sua casa. Deixa eu começar pelas irmãs. Cadê as irmãs pentecostais de glória a Deus? Glória a Deus. Irmãs, se Jesus fosse hoje jantar na sua casa, como é que você iria receber Jesus lá? Como seria a sua atitude? Já imaginou Jesus vindo lá na sua casa? Cadê os irmãos? Cadê os varões de fogo? Diga glória a Deus. Olha os homens do churrasco aí, né? Se Jesus fosse lá, como seria a sua recepção para Jesus? Imagina a notícia correndo, que é isso que Marcos está descrevendo. Quando souberam que ele estava lá, eles não ficaram nem na porta. É claro que as casas eram pequenas, mas essa linguagem do evangelista é para dizer: as pessoas afluíram para lá, foram para lá. E isso demonstra a sede da alma delas, a necessidade, porque a necessidade mais vital, nada essencial do ser humano, não é de uma estrutura econômica, de uma geopolítica correta, apesar da importância disso, não é de conhecimento filosófico, apesar da importância disso. A mensagem que o mundo mais precisa é a respeito de vida, é a respeito de Jesus. A mensagem que você carrega no campo missionário é a palavra mais poderosa, é o chamado para a salvação, é você que tem a boa nova, a mensagem de vida, a mensagem alvissareia. O missionário é aquele que carrega a mensagem de vida. Por isso, quando disseram a Abraham, você, é verdade que você vai concorrer a ser o presidente da nação mais poderosa do mundo? Ele respondeu: não, com todo respeito, eu não posso me rebaixar. Eu sou um embaixador do Evangelho, um pregador da verdadeira mensagem. Isso é um conselho de quem compreendeu aquilo que carregamos, porque não é uma questão de quem somos, mas de quem representamos. A palavra é poder para transformar vidas, o Evangelho é poder para salvar. Por isso as pessoas morreram. Por que você acha que toda tribo, língua, raça, nação, todas as épocas, o ser humano é um ser essencialmente religioso? E quando a filosofia da religião, a ciência da religião diz isso, não é apenas um estudo de campo, é um fato para isolar qualquer sociedade. Eles vão desenvolver algum tipo de religiosidade. Eles vão procurar os fenômenos da natureza, eles vão tentar procurar em si mesmos os deuses, eles vão elaborar a religião, vão criar ídolos, como dizia Pascal, como um espelhamento de si, porque o ser humano está vazio de Deus. E talvez essa noite eu pregando para a gente que está me ouvindo, me assistindo aqui dentro, sua alma está vazia, e você procura em vício, dinheiro, religiosidade, filosofia, até o seu ateísmo, algo que traga sentido à história da criação, à sua vida, aos questionamentos, aos lutos e às perdas. Eu tenho uma notícia para você: Jesus está na casa. Aleluia. O Evangelho é o objetivo, é a mensagem de salvação. E o mesmo Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que condena. Ouça. Por isso você precisa ter que decidir o que você vai fazer em relação à presença de Jesus dentro da casa. Imagina se Jesus fosse lá. Eu tenho uma notícia: Jesus está aqui. Pois bem, havia muitas pessoas, mas agora o narrador vai tirar os olhos e vai nos ensinar na prática um texto tão conhecido, o que é fazer histórias. Por favor, enquanto eu vou tratando, com um sorriso bonito, cheio de Espírito Santo, pergunte para alguém perto de você: você está disponível? Diz o versículo 3: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. O final do versículo 2 diz que Jesus anunciava a palavra. Enquanto Jesus ensina, 4 homens estão trabalhando.
Porque um planta, outro rega, e a gente vai conquistando. Amém. Um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. no reino. Tem lugar para todo mundo, cada um com os ministérios distintos. Essa é a beleza da história da Bíblia. Jesus está anunciando a palavra e 4 homens estão praticando a palavra. Por quê? Porque ele está atrás de um paralítico. Se você estuda desde o segundo século antes de Jesus, há uma linha rabínica muito importante que vai influenciar o pensamento de Shammai. E eles traziam um conceito muito questionável e equivocado, quase cabalístico, de que doenças cognitivas e motoras eram consequência do castigo de Deus. Lembra de João 9? Esse homem nasceu cego. Qual é a pergunta? Ele nasceu porque ele pecou, porque seus pais pecaram. E dentro desse desenvolvimento de um conceito equivocado de uma espiritualidade de castigo, eles colocavam na habilidade dessas pessoas que não eram benquistas, muitas delas recebiam um documento romano para ficar em lugar de locomoção, para sobreviver de esmolas, porque para o sistema é importante manter gente doente. Olha que interessante. Só que segundo o pensamento dessa linha rabínica, extremamente influente na época de Jesus, e que influenciou até o pensamento dos discípulos, eles diziam: essa pessoa é paralítica pelos seus pecados. Mas quando perguntaram a Jesus, porque o homem nasceu cego, Jesus disse: ele não é cego porque ele pecou, porque seus pais pecaram. Até porque se fosse assim, quem de nós, a expressão, quem de nós não é pecador e não é filho de pecador? Não. Jesus disse: ele é cego para que nele se manifeste a glória de Deus. Agora ouça, provavelmente, olhando para esses pontos culturais, esse paralítico, além de sofrer com a sua paralisia, sofria com uma religiosidade exclusivista que lhe condenava, porque religioso gosta de condenar e olhar na debilidade dos outros e colocar Deus nessa equação, porque é fácil olhar para a debilidade dos outros e colocar pressão e castigo. Então esse homem passou provavelmente a sua vida inteira de inquérito, ouvindo o seguinte: você está assim pelos seus pecados, você está assim pelos seus pecados, teus pecados te condenam, seu pecador. Ele não tinha acesso à parte principal do ato externo, ficava lá no pátio secundário com os estrangeiros, mulheres, porque ele não podia ter acesso às festas principais e dos sacrifícios principais de holocausto, porque ele era paralítico. Mas ouça-me, a gente faz missões com uma outra ideia. Pode a religiosidade, a sociedade, a política, a economia, o sistema judiciário, inclusive do nosso país, querendo manter pessoas doentes, missionários, sobre aqueles que vão atrás de paralíticos, endemoniados, abandonados. Porque Jesus disse: essa é a minha missão. Eu vim buscar e salvar quem está perdido. Eu vim como médico para quem está doente. Eu vim alcançar essas pessoas. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. A gente planta aonde não tem nenhuma estrutura. A gente colhe aonde o outro plantou. E a gente vai regando e vai indo com lágrimas, mas vai voltando sorrindo. Porque Deus que dá o crescimento, Ele completa a obra. A Ele cabe bem efetuar. Ele é fiel. Diga apenas: eis fiel. E isso acontece. Aleluia. 4 homens. Quem sabe o nome deles? A gente não sabe. Porque o importante não é a publicidade. O importante é a disponibilidade. Amém. Glória. E quando todo mundo foi receber a sua bênção, 4 homens foram servir o paralítico, o mal visto. E eles vão carregar o homem. E eu aprendo muito com as suas Isaías. Isso, eu aprendo muito sobre histórias. Porque 4 homens, nós vamos ser práticos, uma conferência missionária, não é, pastor Leão? Precisamos aprender. Então vamos lá. Como é que eles iam carregar o paralítico até Jesus, que era o objetivo desse contexto? Se cada um pegasse na ponta do dedo e fosse
para lá, eu vou para lá. A gente só vai alcançar pessoas e levá-los até Jesus quando nós tivermos propósitos definidos em união. Aqui não há uma disputa de campo maior e menor. Aqui há uma unidade nessa conferência para dizer: vamos levar os paraísos até Jesus. A questão é que eles se uniram no mesmo propósito. Agora, 4 homens, cada um carregando um homem em cima daquele leito. Imagina o peso daqueles que estavam escaldando no ambiente próximo. Imagina quem estava vendo essa cena na rua. Que interessante. Lá estavam eles, não era fácil, carregando, servindo, se disponibilizando. Porque missionário tem nome de levar pessoas até Jesus. Dá trabalho, requer envolvimento, comprometimento, desgasta. Você tem que sair das zonas de conforto. É um equívoco pensarmos que é só orar. Isso, Senhor. Orem para que o Senhor levante sem feitos. Leia o contexto. Ele disse isso para os discípulos que foram enviados de 2 em 2. E isso é um tema para outros. Para quem é enviado, ele disse ao enviado: vocês orem para que o Senhor envie. Não é para quem está deitado na rede, tomando suco e fazendo dentro do seu conselho a avaliação da conferência. Mas é para quem está indo. Vão indo e orando para o Senhor levantar mais. Mas vão indo, porque essa é a ideia da Bíblia. É dinamismo, é envolvimento, é comprometimento, é disponibilidade. Porque no Evangelho, o outro não é mais outro, ele é próximo. E a questão não é quem é o meu próximo, mas é de quem eu sou o próximo. Esse é o chamado de Jesus. Diriam: não para isso não. Corre lá, vai receber a tua bênção. Por isso a igreja brasileira, da década de 70, do século passado para cá, sofre com uma ideia equivocada da teologia da prosperidade que de 2013 para cá está sendo substituída por uma teologia coach. Enquanto a teologia da prosperidade dizia: você pode ter tudo o que você quiser, a teologia coach diz: você pode ser tudo o que você quiser. E ambas são o contrário do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho começa: negue-se a si mesmo. Aleluia! Tome sua cruz. E já disse no final da cruz, para que escreveu: siga, eu vou na frente e você vem atrás. Você está disponível? Deus pode contar com você. Quem está de casa para ir atrás do paralítico, vamos dizer, é um investimento que não vai ter sucesso. Mas missões não trabalham com conceito de sucesso. Isso é mundano e é satânico. Nós não trabalhamos com ideia de sucesso e quantificação. Nós trabalhamos para ser filhos. Porque o que importa é que o Evangelho seja pregado. Lá estão os 4 homens carregando, dá trabalho, missões, é isso. E aí, pastor Isaías, eles vão carregando o homem. Mas quando eles chegam na casa, a casa estava lotada. E é nessa hora que a gente que está trabalhando, a gente que está disponibilizando, sofre de frustração. Já tem missionário que ficou frustrado. Você diz: mas o meu projeto não deu certo. Agora eu fico pensando nos dias atuais. Já imaginou que as pessoas gostam de fazer publicidade? Eu fico imaginando a selfie do paralítico dos 4 homens, né? Hashtag carregando paralítico, já fazendo um movimento social, né? Indo para as ruas, só nós carregamos, vamos carregar paralíticos, os paralíticos serão guiados, olhando para as pessoas da casa lotada, ninguém vai estar dizendo: precisamos de um espaço prioritário. É falta de consciência social, falta de pensamento humano, de identificação. O que é isso? Tem gente que gosta disso, fazendo greve pelas ruas, que está falando do lugar do nome, o movimento dos carregadores de paralíticos, que a gente já abriu o ministério de carregadores de paralíticos. As pessoas gostam disso. Eu estou aqui, outros não tem um problema para fazer isso. Quer dizer, nós estamos carregando, os outros estão bem bom, ninguém te ajuda, já fica assim. Eu não vou investir mais, pastor, nessa conferência eu não vou investir. Por quê? Não, porque, olha, já investiram, já fizeram muita coisa, eu vi os testemunhos hoje. É ideia do conta comigo, só não me liga e não me procura, né?
Pastor, não, pastor, investir. Só eu, é sempre os mesmos quatro, os outros só querem receber bênção. Mas quem é que disse, irmão, que a obra de Deus ela é feita pela maioria? Quem é que disse isso? Não, quando estuda missiologia, sempre é muito pequeno. Hayat dizia que se você chegar a 8% de gente com a mão na massa, você já fez um trabalho excelente. E ele fala que você leva de 20 a 30 anos para conscientizar, para que 8% se comprometam. Então, nós vamos números interessantes e práticos de uma conferência missionária. Então, se você está lá e a maioria só quer estar na casa recebendo bênção, lembre-se, qual é o teu chamado? Você não pode ser movido pela maioria. Tem paralítico precisando encontrar Jesus. A tua questão, o teu compromisso, não é com a maioria que está dentro de casa, mas é dos paralíticos que estão fora. Eles não podem vir, eles são paralíticos. Alguém vai ter que carregar missionários, carregadores de paralíticos. Deus chamou você. O Espírito de Deus, aleluia. Mas essa é a obra, é no quarto. Carregador de Porque ninguém pode fazer missões sozinho. Aleluia. Dá uma olhadinha na pessoa da sua esquerda, da sua direita. Você já imaginou se só as pessoas que estão do seu lado, cheias do Espírito, entenderem a palavra, resolverem combinar com você para essa semana evangelizar alguém? Já imaginou que não seria? Imaginou que extraordinário Jesus entrando nas casas e cuidando? Por que você acha que as igrejas que mais crescem com resultado de eficiência são aquelas que estão de novo levando as pessoas para o culto lá e ensinam? Por quê? Porque quando a família está cheia de Jesus, seu irmão, os paralíticos serão levados até Jesus e vão encontrar Jesus no ambiente da casa. Olha que lindo isso! Por isso tem países onde a família evangélica, como eu disse, é uma conferência missionária, onde não tem tempo, não pode fazer culto público, mas tem gente convertendo cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Gente nas igrejas que estão lembrados que é uma realidade do nosso tempo, e são várias igrejas. Eu ouvi missionários de Galo 2 anos atrás, um ano de missiologia, com missionários que trabalham em países das igrejas underground. Eu fui ouvi-los, aprender com eles, adotar em lugares escondidos, em buracos. E um dia chorando, eu perguntei para um desses missionários: o que faz você trocar a sua vida para estar lá? Se pegar em você, o que vão fazer? Eles vão me matar. E aí ele me contou a história do pastor Forte, um dos maiores autoridades da Jogum, um país sobre missões, e que contou que uma vez que precisaram missionário lá no Líbano. E tinham matado os 2 filhos e a esposa do missionário, bateram nele, quebraram os dentes, a costela, ele estava muito machucado, conseguiu fugir, fez contato, lá estava a liderança internacional de missões, falando com ele, e dizendo: vamos embora! Mataram tua família, decolaram filhos dos seus filhos, bateram em você, eles te pegaram, o que vão fazer? Eles disse: vamos lá, porque eu não vou pegar Jesus, não vou pegar o que acontece comigo. E aí, aquele doutor de teologia, doutor de missiologia, disse: mas lá de Foz do Iguaçu, no Paraná, tem preparado uma base missionária, nós vamos dar tratamento psicológico, vamos colocar todos os dentes, vamos fazer implantes, o melhor tratamento, você vai ser tratado com saúde, com respeito, você vai ficar o resto da sua vida agora, na continuidade, só dando aulas sobre missiologia, vai ter um salário espetacular, já com os investimentos, vamos embora! E ele disse: não, e ele disse: mas eu não estou entendendo, eles vão te matar os teus filhos, vamos! E ele disse: não, ele disse: por quê? Ele disse: porque eu já morri, e quem já morreu para si não é o seu dono, Cristo vive em mim, a minha vida é mais preciosa. Aleluia! Não é quanto você ganha, quanto você está, são 4 homens que vão ser livres. Só que vai chegar lá, a casa vai estar cheia, ninguém vai cantar. Isso é obra missionária. Ninguém ajudou ele, ninguém vai ajudar o paralítico. Mas a pergunta do texto é assim: eles desistiram? Não. Porque em missões você precisa ter seus propósitos definidos. Qual é o senso do teu chamado? Para que Deus chamou você? Se você puder, em oração por alguns segundos, eu já vou partir para as partes conclusivas e aplicativas. Em oração, diante da palavra, responda ao Espírito Santo agora: para que fomos chamados? Você precisa refletir
responder a perguntas afirmativas para que ela faça sentido para a conferência terminar. Por que é que Deus te colocou lá? O que é ser igreja? O que é ser um representante de Jesus? Para que recebemos o Espírito? Não é para ser testemunha? Não é para morrer pela causa? Quarta frase do grande teólogo francês, ele diz que o valor de uma causa não é determinado pelo quanto lucramos por ela. Vou repetir, o valor de uma causa não é determinado pelo quanto lucramos por ela, mas sim pelo preço que estamos dispostos a pagar pela causa. Quanto vale a causa? Qual é o teu objetivo? A casa estava cheia e eles olharam para cima do telhado. É uma nova dinâmica, é uma nova perspectiva, é uma outra ótica. E na casa de Deus tinha um teto plano sobre estrado de madeiras, e eles faziam a maior parte das atividades, tinha uma escada externa que dava acesso ao telhado. E se não vai entrar pela porta, as pessoas não vão ajudar, isso não vai pará-los, porque isso é missão. E o propósito é levar ele até Jesus. Se não entra pela porta, nem que seja pelo telhado, mas ele vai chegar até Jesus. Tem coisas que vai te ajudar no planejamento, a maioria não vai te ajudar. Eu tenho uma palavra de Deus na conferência missionária: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Faça da impossibilidade a oportunidade para a criatividade. Pensa em novas saídas, não pare. Os paralíticos, Aleluia! você não pode parar. Você parar é uma vida que não chegará a Jesus, é uma história que não será transformada. E nós não pensamos no sentido quantitativo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Creia! Eles subiram ao telhado e fizeram um buraco, a gente colocando a mão no barco, porque isso é missões. Não há como você fazer missões sem se envolver, sem arregaçar mangas, sem trabalhar. Por isso eu vou perguntar a pergunta da noite: você está disponível? Plantar, regar, conquistar, dá trabalho. Deus nos chama meninos e meninas irresponsáveis para a obra, porque quem põe a mão e usar a linguagem agrônoma tem a ver com as ideias. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. O chamado de Jesus é absurdamente desafiador, porque se você não perder sua vida por amor a Ele, não ganhará a vida eterna. Você precisa entender que o seu chamado provém de Deus e é para a honra do Senhor. Então, não pare, não pare, não pare, não pare. Você vai ter que mudar de estratégia, você vai ter que ter uma nova visão, você vai ter que ter um novo planejamento, porque missões tem a ver com isso. Então, de um jeito, a gente cria um outro planejamento, a gente contextualiza de outra forma, mas os paralíticos precisam chegar até Jesus. Eles baixaram o leito, fizeram um buraco mais ou menos onde Jesus estava. Baixaram o leito. Imagina que ele estava dentro da casa, caindo mar, dentro do leito, baixando. E se aquele homem passou sua vida inteira, segundo a leitura cultural que eu expliquei, ouviu: você está assim pelos seus pecados te condenam. Se a religiosidade condenava ele, quando eles colocam ele diante de Jesus, o que Jesus fala? Vamos na Bíblia? Vamos aprender? Olhe comigo, por gentileza, a partir do versículo número 5. Vendo-lhes a fé daqueles homens, a disponibilidade, a fé prática, a praxis daqueles homens, foi enxergada por Jesus, olhando para a fé deles, porque fé tem a ver com isso, fidelidade comprometida que transforma meus valores, que me compromete. Vendo-lhes a fé, Jesus vai dizer o que para o paralítico? Ele ouviu sua vida inteira: você está assim pelos seus pecados, seu amor do lado. Jesus diz: se esse é o teu problema, filho, 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 porque esses que são chamados salvíficos, pecadores que são chamados para ser filhos de Deus. Essa é a maior obra de redenção. Esse é o chamado de Paulo, a adoção de sermos feitos filhos. Veio para os seus não receberam, mas a todos quantos creram, deu-lhes a autoridade, o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus para a adoção.
Jesus estabelecendo o efeito do pecado e todos os dias pensaram assim. O problema está no pecado e na consequência do pecado. Está por que fazemos missões? Porque nós acreditamos que a salvação é poderosa para livrar o ser humano do estado pecaminoso. E olha, se lá na cruz ele venceu a corrupção do pecado e a condenação, quando ele voltar, será vencido a presença do pecado. Novo céu, nova terra, novo corpo, novo nome, você crê nisso? Mas até lá precisamos fazer missões, caminhando, fazendo, servindo, orando, investindo, ofertando, entregando nossa vida, pregando, fazendo visita nas casas. Sim, dentro das casas era carne milagre para paralítico, porque aquela família recebeu Jesus em casa, então aquelas vidas seriam transformadas. Se Jesus estiver na sua casa, sua vizinhança, seus vizinhos serão transformados, sua casa será uma referência. É que nós queremos o púlpito, nós achamos que o púlpito é pequenininho, nós queremos o microfone. E eu ouço isso, algumas pessoas dizerem: eu não faço a obra porque eu não tenho oportunidade de ninguém ver. Isso não é verdade, as ruas estão cheias, as avenidas estão cheias, as rodoviárias estão cheias, as redes sociais. Tem um monte de paralítico precisando ser carregado. Filho, perdoados estão os teus. Talvez estamos recebendo pessoas dessa noite que estão aqui pela primeira vez. Jesus hoje está dizendo para você, ele não está dizendo o paralítico, ele está dizendo: filho, filha, perdoados estão os teus. Mas enquanto o pecador está sendo perdoado, os estudiosos da lei, os doutores da lei, os escribas estão fazendo o que está no texto? Criticando até Jesus na teologia de Jesus ensinou como problema. Não é do meu jeito, na minha época não era assim, não é dessa forma. Enquanto Jesus está perdoando, eles estão dizendo: como assim? Só Deus pode perdoar pecados. Versículo 7. Mas o 8, em uma palavra de sabedoria, de conhecimento, Jesus percebe o seu espírito que eles estão criticando. Porque é isso que o religioso faz. O religioso não celebra salvação, cura e libertação. O religioso não pode celebrar a vida, não pode celebrar na mesa. Ele só tem crítica, ele passa o culto, Jesus está na casa, o pecador está se arrependendo e ele está criticando pregação. Isso é coisa de religioso. Mas glória a Deus que tem gente dizendo: hoje pecadores vão ser perdoados e esse é o maior pecado. Jesus diz: qual é mais fácil dizer? Por que dizer que o paralítico levanta e anda, ou perdoados são os teus pecados? Perdoar pecados, fazer paralítico andar, tanto faz. É só Deus que pode fazer. O problema não está na minha frase, na minha teologia, mas na incredulidade de vocês. E aí Jesus diz: o verdadeiro sentido de missões, mas para que vocês saibam, o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. É por isso que fazemos missões. Conferência missionária, igreja, ouça-me. Fazemos missões, porque o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele é Salvador, resgatador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, libertador. Ele é o Filho de libertar, verdadeiramente para que saiba que eu tenho autoridade. Jesus diz por 3 coisas que eu termino aqui. Eu digo para você, eu falo com você, porque a história da Bíblia, pastor Enoque, é essa. Um Deus que fala comigo é essa. Essa é a família. Jesus fala para o pai de cativo, mas você eu estou falando, dizendo: levanta-te, toma o poder e vai para a tua casa. Volta para o ambiente da família. Vai para a tua casa. Quando Jesus diz levanta-te, ele está mudando o presente do homem caído, carregado pelos outros, sem identidade, o homem ferido, o homem sem sentido na caminhada. Jesus está mudando o presente dele, de caído, agora levantado. Quando ele diz: toma o teu leito, toma a tua cama, Jesus está libertando ele do passado, da história do homem carregado no leito. Mas quando ele diz: vai para a tua casa, ele está garantindo o futuro. Ele te liberta do passado, ele transforma o presente e ele garante o futuro. Ele diz: volta, mas volta com autonomia, volta livre, volta andando com as tuas pernas. Você não foi criado para ser carregado, você foi criado para andar sobre minha palavra, receber a palavra de vida, levar adiante, vai para a tua casa transformado, porque você já foi perdoado. E imediatamente o homem se levantou e o discurso mudou. Os religiosos disseram: nunca vimos nada igual. Aleluia! Porque o religioso está lei decorada, mas não conhece o milagre
experiência na vida, porque nunca vi vidas sendo transformadas. Eu quero orar pela igreja agora. Deus tem me chamado, mas eu queria, com a permissão do bispo, da direção, antes da igreja se levantar e orar, como você está mesmo, eu vou pedir que toda a igreja esteja em oração nesse momento. Eu quero direcionar a você que está nos visitando. Que bom tê-lo conosco, que bom tê-lo conosco. É uma alegria receber você é muito bem-vindo. Mas indiferente a sua religiosidade ou a falta dela, sua filosofia, estilo de vida, seu conceito, hoje eu tenho um convite, que é um apelo e um desafio para você. Ouça, querido amigo visitante, a mensagem clara do Evangelho. Não há outro Salvador, Senhor e Mediador entre Deus e os homens, do qual você poderá ser salvo. Só Jesus. Religiões não podem salvar você. Mas Paulo diz à igreja de Roma que se você confessar com seus lábios e crer em seu coração que Deus enviou Jesus, o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. E é para essa oração, para orar com você, que eu quero te fazer um convite. Se você está nos visitando, querido amigo, ainda não é evangélico, está aqui, ou você está distanciado dos caminhos do Senhor, está ouvindo a mensagem do Evangelho, e você diz: sim, hoje eu quero de verdade ter encontro real com Jesus. Eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero que Ele perdoe os meus pecados, eu quero que Jesus entre na minha casa, como Ele entrou nessa casa. Assim como Ele perdoou esse paralítico e transformou, eu quero ser transformada por Jesus. Ou quem sabe você diz: eu saí da comunhão de casa, mas eu quero voltar para casa, e tem lugar na casa com Jesus para você. Então, se é nosso meio, queridos amigos ou amigas, que nesta noite quer de verdade entregar sua vida a Jesus ou voltar para o Pai, onde você estiver, como uma atitude de fé, de quem está se entregando, para que eu possa orar com você. Enquanto toda a igreja está orando, esta é uma igreja madura, ninguém está preocupado em olhar para você, eles estão intercedendo agora. Onde você estiver agora, querido amigo, você quer entregar sua vida a Jesus ou voltar para os braços do Pai, voltar para a comunhão, não importa como você está, quais são as suas dores, venha Jesus trazendo suas dores, Ele vai aliviar você, e nele você encontrará descanso para a sua alma. Então, se há pessoas que querem hoje reconhecer Jesus, publicamente entregar sua vida a Ele, deixe de lado a vergonha, a religiosidade,